Direto ao Ponto. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, hoje gravando aqui de Rondonópolis. Eu estou aqui na Febrazen e estou aqui com o presidente da Aprosmate, Nelson Croda. Como é que você está? Tudo certo e contigo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Como é que bom. você está? Como está sendo a produção de semente? Então, para vocês, assim, a gente teve anos ruins para a produção, por exemplo, o ano passado foi ruim, né? A gente teve aquela seca, tal, mas como é que foi para a semente? Assim? Esse ano foi da nossa região foi boa para a semente. A nossa região teve produtividades excelentes comparado com o ano passado. Foi um ano mais desafiador em termos de seca. Então esse ano a gente conseguiu atingir aí o estado, conseguiu atingir, ficar muito próximo do número estimado, então, e com a semente aí de alta qualidade. Agora, qual que é o maior produtor de semente do Brasil? É o Mato Grosso ou tem Goiás? Qual que é a produção em volume? Em volume, hoje, o Mato Grosso produz em torno aí de 10 a 12 milhões, 12 milhões de sacas de semente. Então, é suficiente para atender o Mato Grosso ou vem ainda não, semente? Vem uma parte de fora. O Mato Grosso gira em torno aí de a necessidade, e falando em números redondos, aí, em torno de 16,5 a 17 milhões de sacas. Então vem uma parte... 5 milhões de vem fora. Uns 5 milhões de fora. Agora, a gente sabe que a semente sempre foi um grande desafio. Né? Eu, por exemplo, fui o cara que fiz, inclusive, especialização em produção de semente. Eu lembro que antigamente a gente ia produzir uma semente, era muito complexo. Né? Equipamentos não eram tão adequados. Eu lembro da época da dry ratio ainda, não sei se você chegou a conhecer, que tinha um secadorzinho, um secadorzinho em cima da colheitadeira, tentava secar um pouco a semente ali. Mas hoje, por exemplo, essa tecnologia de produção de semente, ela evoluiu bastante? Evoluiu muito. Inclusive, essa semana a gente está comemorando os 45 anos da Aprosmate. Dia 10 de junho passado, agora, essa semana, completou 45 anos. Então, a Aprosmate realizou uma homenagem aos ex-presidentes e contamos com a presença ilustre do nosso primeiro presidente, Schneider. E aí ele estava contando a história, por que foi criado a Aprosmate. Então, lá nos anos 80, era o início. Aqui, se eu não estou enganado, na nossa região teve início o plantio da soja de 75, 76. Então, a necessidade da criação da associação foi exatamente nessa dificuldade, que não existiam cultivares, não existiam tecnologias, não existiam nada. Então, basicamente começando do zero. E a Aprosmate, que eu sempre falo, foi um sonho de poucos e hoje transformou-se num sucesso de muitos. Então, esse Schneider, ele mora onde agora? A fazenda dele, ele adquiriu uma fazenda em Jaciara. Eu não... que a soja por aqui começou ali por Jaciara. Exatamente. Foi depois ali, que ela desceu para cá. Depois que ela desceu. Então foi exatamente este início, que com muita dificuldade, muito pioneirismo. Então, que a soja aqui plantava-se antes, era arroz. Então a soja aos poucos foi introduzindo. Porque tinha muito isso. A gente, quando abria antigamente aqui, plantava arroz por causa da questão da acidez do solo, por causa do zinco também, para colocar zinco. E aí, mas hoje em dia já não se faz mais isso também. Quando você tem uma área nova, você já entra com soja, já está superado. Já está superado. Agora eu lembro que o Edeon, eu vi a foto de vocês, o Edeon, Blairo Maggi, todos eles... Todos eles são... então eu me sinto honrado de hoje ser presidente de uma associação com tanta gente boa, tanta gente pioneira, tantos empresários de sucesso, agricultores de sucesso, que alguns viraram políticos também de sucesso, como o Blairo Maggi, foi governador, ministro da Agricultura. Então, é uma associação que sempre está na vanguarda da inovação, do desenvolvimento, pensando como um todo. Que, inclusive, o ano passado nós lançamos um programa Certifica,
aonde, pensando exatamente nessa questão da inovação e no nosso cliente, nós lançamos todo o produtor, todo o sementeiro hoje, associado à Prosmate, ele garante o mínimo de germinação que é 90%, ou seja, é algo a mais com relação ao... A obrigação é 85. É 80, é 80, que é pela legislação. O associado da Prosmate oferece ao seu cliente hoje o mínimo 90%. Agora você pegou num ponto, eu vou te falar. Quero que você me fale. Por exemplo, você falar que 90%, beleza. Agora, que sempre teve essa discussão, uma coisa que é a germinação, outra coisa é o vigor. Como é que está essa questão do vigor? Por exemplo, o vigor, há também um programa para se melhorar essa questão do vigor, porque quando você planta, por exemplo, uma semente, ela pode até germinar 90%, mas se ela de repente encontrou uma condição adversa no solo, ela precisa ter vigor, tem que ter raça para poder sair. Perfeito. Né? Como é que está essa questão do vigor? A questão do vigor como que eu vou te dizer? Eu vou começar pelo princípio, não sei, eu vou tentar explicar, ser didático. Hoje, claro que o vigor, na grande maioria, ele está interligado com a germinação. Quanto maior o vigor, maior vai ser o potencial germinativo. É matemático, tem raras exceções, mas quanto maior a germinação, maior o vigor. Hoje, por que se trabalha com germinação? Porque é a maneira que tem a maior eficiência, tem uma metodologia carimbada pela Embrapa e de fácil leitura, ou seja, os laboratórios têm uma facilidade de dizer, isso aqui está com 90, 92. O vigor é mais subjetivo. O vigor requer mais... Você precisa plantar? O vigor é mais subjetivo. Ele precisa ter, além de tudo, tem várias metodologias, depende muito do analista, é mais questão visual, então requer uma calibragem especializada. Aí depende muito mais do humano. E treinamento, calibragem, são várias etapas. Tanto é que a Embrapa ainda precisa da Embrapa criar o Ministério da Agricultura, criar essa metodologia para a padronização. O que a Prosmate está fazendo? Inclusive foi o primeiro ano, está investindo na padronização. A Prosmate, ela tem um laboratório que, inclusive este ano, depois de vários anos de investimento, ela foi credenciada pela ISTA. A ISTA é um credenciamento internacional que, se eu não me engano, é o Ministério da Agricultura e mais um laboratório no Brasil só que permite nós exportarmos, tem esse selo, a certificação para exportação. Então, a Prosmate esse ano realizou um workshop com todos os laboratórios do Mato Grosso e de fora do estado para iniciar essa padronização. Porque é uma padronização do conhecimento, uma padronização da metodologia para você ser mais assertivo no quantificar e qualificar essa qualidade, que essa qualidade 90%. Por que a gente vai na germinação? Porque a germinação já tem uma padronização mais eficaz para tu dizer, isso aqui está com 90%. Quanto ao vigor, é imprescindível. Mas é que você falou, se você tem algo com 90%, geralmente dificilmente você vai ter aquilo com 20% de vigor, não tem como, né? E o sementeiro, ele está bem claro disso, ele trabalha com o vigor, só que eu falar hoje, eu te garanto vigor tal, fica complicado com essa questão da metodologia, porque hoje não tem essa calibração, eu não sei se fui claro, que tem laboratório com a mesma amostra, com o mesmo, que vai dar uma discrepância de número. Então, a gente está trabalhando, o Ministério da Agricultura, a Embrapa, todo mundo tem os especialistas aqui, a doutora Fátima Zorato, que é uma especialista no mercado, está aqui na feira, foi discutido isso, mas nós precisamos dessa calibragem para
oferecer ao produtor, que hoje o sementeiro ele trabalha com vigor, o ponto principal é o vigor, só que para ofertar no mercado precisa dessa calibração para não virar uma picaretagem, com o perdão da palavra. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o presidente da Aprosmate, esse mega empresário aqui de Rondonópolis, presidente de uma associação mais importante aí de sementes do Brasil, que cá entre nós né? A Aprosmate tem uma referência nacional e internacional, Nelson Croda. Presidente, outra coisa que a gente sempre, para quem planta soja, planta milho é menos problemático, mas na soja era aquela coisa. A gente muitas vezes pedia semente para entregar a semente, e aí tinha toda aquela coisa. Muitas vezes a semente ela sai daqui com 90%, muitas vezes chegou na fazenda, chegava lá com 60%, porque foi mal transportado, ou o produtor também chegava lá, botava ele no meio da roça, botava uma lona preta em cima da semente. E eu lembro que isso era um gargalo, eu lembro que tinha vários seminários, inclusive quando a Fundação Mato Grosso também rodava, sempre falando sobre isso. Isso está superado, né, presidente? E eu queria que você explicasse a importância hoje, que eu vi que várias sementeiras colocaram unidades de distribuição mais próximas do produtor. Isso é importante? É importante, é muito importante, porque hoje, com o desenvolvimento de novas cultivares, de novas tecnologias, que hoje a semente é um pacote, ela não é só uma semente, ela está ali com inseticida, com herbicidas, com potencial produtivo cada vez maior, e cada vez produzindo mais, automaticamente tu está perdendo um pouco da resistência, da rusticidade que tinha na semente de anos atrás. Então, o sementeiro ele foi se modernizando para acompanhar essa evolução. Então, hoje, o sementeiro, falando do sementeiro da Aprosmate, basicamente todos têm a climatização na sua unidade. O que essa climatização faz? Ela mantém que a semente se faz no campo. Colheu, tá com uma semente de alta qualidade, ela mantém essa qualidade lá na câmara fria. E hoje também, com a facilidade do sementeiro do Mato Grosso, tem, além desses centros de distribuições, também o produtor retirar do sementeiro também. Hoje um dia está na fazenda, um dia, 2 dias no máximo está na fazenda a semente. Então, isso também, o transporte melhorou, e o carregamento, a gente nos últimos anos também se organizou internamente para evitar essas filas que dava, que todo mundo vai retirar ao mesmo tempo. Então, isso também nós trabalhamos internamente. Hoje a gente oferece um serviço bem melhor para o nosso cliente, que ele pode carregar, em 2 dias está na fazenda, logo ele vai plantar. Então isso facilitou bastante, que a semente hoje ela é mais sensível. Então, tanto é que antigamente nós não precisava, a refrigeração começou há poucos anos atrás, então a gente sentiu essa necessidade, hoje todo mundo tem. Mas assim, só para explicar, essa refrigeração, eu lembro que a gente pegava, muitas vezes fazia uma semente, você trazia para o armazém e deixava ela, chegava com 90, 92. Aí a semente, querendo, ela fica lá 8 meses, né? Para poder. Aí você simplesmente, eu lembro que a gente colocava uma aeração, inclusive, no meio da coisa, mas não se preocupava muito com o armazém. Insuflava um ar, por exemplo, com 12 graus, 15 graus, e o barracão ficava lá com 35, 40 graus no meio-dia. Precisava um choque térmico. Aí, quando chegava, caía a semente, você perdia lotes e lotes de semente. Eu acho que com essa questão da refrigeração, você mantém a dormência, né? Que é aquela coisa, mantém a dormência. Praticamente, a gente já tem um trabalho aí de praticamente 10 anos com a Universidade Federal de Pelotas, esse acompanhamento. Então, ela, com a refrigeração bem conduzida, com a climatização bem conduzida, ela mantém, basicamente não tem queda de vigor e germinação. Quando o produtor chega lá na propriedade, ele pode até observar, abrir o bag, que a semente vai estar geladinha. Então, isso aí mantém o vigor
e o potencial germinativo da semente até o produtor. Claro que o ideal é não colocar sempre em local adequado na fazenda para que mantenha essa qualidade até o plantio. E a gente sempre pede, não deixar muitos dias essa semente armazenada, que ela pode, como ela está bem acondicionada, ela pode acabar ficando mais de 30, 40 dias, ela pode perder vigor, porque muda muito o potencial dela, a germinação. Né? Exatamente. É que hoje em dia você planta muito mais rápido, hoje você pega 60 dias e está plantado. Né? Perfeito. Antigamente a gente levava 100 dias quase plantando, começava... Comecinho eu lembro que começava comecinho de outubro, a gente ia até dezembro, final de dezembro. Tem produtores que têm uma capacidade de plantio aí de 15 dias, 10, 15 dias, se dá tudo certo, ele inicia e finaliza o plantio. Presidente, a gente está aqui na feira, né, essa Feira Brasenha aqui, que é uma feira brasileira de semente. Quais são os principais focos, qual que é o objetivo dessa feira? Então, essa feira começou há 4 anos, um sonho nosso da diretoria da Prosmate, começou do modo sistemático e rústico, ou seja, foi numa sala lá no fundo da Prosmate, entre os associados, foi com algumas máquinas, alguns equipamentos, e esse sonho tornou no que é hoje. Então, a cada ano está aumentando a estrutura, a participação dos expositores e principalmente o nosso público, que é o nosso alvo. O público desde expositores, o produtor de semente não só do Mato Grosso, mas tem produtores de todos os estados, associações, a classe política também está participando, que aqui é discutido inovações, novas tecnologias e também a questão do agro como um todo, os desafios, as dificuldades, aqui é um ponto de reflexão e conhecimento para aplicação imediata no negócio de cada um. Uma coisa, o sementeiro, de uma certa forma, ele tem crescido, né? Tem crescido a quantidade de sementeiros, tem tido oportunidades para novas pessoas se tornarem sementeiros, ou na verdade tem sido, ou o mercado tem sofrido e tem concentrado também? Qual que é a sua O mercado de semente nos últimos anos, ele vem crescendo, o volume, tem alguns entrantes, tem modalidades diferentes, mas como a gente fala, o mercado tem espaço para todos, cada um com sua estratégia, tem a sua concorrência, como sempre houve, mas a gente, como associação, o que nós pensamos do sucesso da cadeia, no sucesso da cadeia, que ela mantenha esse crescimento, mas o principal, ela precisa manter a rentabilidade, que sem rentabilidade você não consegue, ninguém consegue manter o negócio. Então, o que a associação ela se preocupa com o sucesso do produtor de semente, que é o sucesso através da qualidade, que pensando no cliente, ofertando sempre um produto de alta qualidade, que vai ser o sucesso do cliente, vai ser o sucesso do nosso sementeiro, e também com a sustentabilidade do setor, que é a rentabilidade. Então, agora, as duas são os dois negócios. Você muitas vezes, produtor, a gente sabe, tem um produtor que é muito bom, tem um produtor que é muito ruim, tem um produtor médio, entendeu? No caso do programa de semente de vocês, a sementeira, vocês têm um sistema de, pelo menos entre vocês, de atualização, para que vocês mantenham, para que todo mundo seja uma referência, todo mundo seja bom, para que você não tenha, a semente tal é top, a semente tal não é top. Vocês procuram puxar, tem uma qualificação? Então, isso já vem há vários anos, não só da minha gestão, as gestões anteriores. Nós investimos muito em qualificação
do nosso associado, não, nem, tanto na gestão quanto na produção de grão e na produção de semente. Então, o investimento em qualificação, em conhecimento é feito maciçamente, tanto é que esta adesão do 90% é uma queda de paradigma. E para isso acontecer, o nosso associado, ele tem que eu não vou falar que é todo mundo igual, não. Tem alguns com mais dificuldade, tem produtores que têm mais facilidade, tem uma estrutura diferenciada, um local, mas com esse investimento em qualificação, nós conseguimos equilibrar um pouco essa, que hoje não tem uma diferenciação tão grande, tanto é que é simples. Isso aí foi um acordo unânime entre os associados que nós vamos subir a régua, nós vamos garantir esse 90% de germinação, é um acordo. Então, para isso acontecer, eu não sei se tu concorda, Entendi. Que tem que estar equilibrado. Todo mundo tem que estar bem. Presidente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação aqui. Agradeço por ter nos recebido aqui nesse evento fantástico. Obrigado. Eu agradeço e já estendo o convite que nós já estamos preparando a Febrazen de 2026 e contamos com a presença do amigo. Vamos estar aqui.